Já se imaginou morrendo como um herói e por isso ser recompensado reencarnando em outro mundo completamente overpower? Pois esse jovem passa exatamente por essa experiência. E após chegar em seu novo planeta, ele tem que treinar arduamente para enfrentar um poderoso vilão, enquanto tenta ser um bom membro da nobreza local. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com Kazuya Shiina salvando duas moças de um assaltante e sendo finalizado no processo. Assim ele reencarna como Ken von Silver, de 3 anos, no reino de Esford, onde possuía uma nova família, composta pelo pai Garm von Silver de Gracia, um poderoso marquês que era responsável por manter as fronteiras do reino em segurança, a mãe dele, Sarah, que era a segunda esposa de Garm, e a irmã Rainey, de 5 anos. E a primeira esposa de Garm se chamava Maria e tinha 2 outros filhos, Jin e Alex, os quais herdariam as posses de Garm por serem os seus primeiros filhos. A princípio, Ken, como eu vou chamá-lo daqui pra frente, fica bastante assustado com a situação, mas logo se acalma, descobrindo que tinha estado doente e sendo cuidado por Sylvia, a empregada da família. Ela conta a ele tudo sobre aquele mundo, e Ken fica bastante empolgado em viver ali, já que no Japão ele vivia sozinho após a morte do avô, e Ken fica principalmente interessado em magia, logo se mostrando um prodígio, ao aprender tudo com extrema facilidade, só que ele esconde isso do restante da família. Então 2 anos se passam, e Ken é levado até uma cerimônia de batizado pela qual todas as crianças eram submetidas ao fazerem 5 anos de idade, e nessa ocasião ele receberia a proteção de um dos 7 deuses. Essa bênção garantia a ele algumas habilidades de acordo com o deus que lhe entregasse essa dádiva, e ao chegar aos pés das 7 estatuetas dos deuses e começar o ritual, o garoto entra em uma espécie de transe. Assim conhecemos Zenon, o deus criador, e Laime, a deusa da morte e do renascimento, e ela explica que o garoto morreu em vão, pois antes de tocar nas moças, o bandido teria tropeçado e seria contido por uma multidão. Contudo, o ato dele foi considerado de extrema bondade, e o deus da terra pediu para Laime que reencarnasse o garoto naquele mundo. E aí, após todas essas revelações, Ken acaba recebendo a proteção da deusa e de Zenon, bem como dos outros 5 deuses. Em seguida, ele é mandado de volta. Lá, vemos que todos estavam maravilhados com a forma que as estátuas dos deuses estavam brilhando, e Garm pede para ver o status do filho, mas ele se recusa e finge uma dor de barriga. Ao se afastar da família, ele dá um confere nas suas habilidades, e fica chocado ao perceber que estava com tudo no nível 10, sendo que o nível mais alto naquele mundo era o 5. Nessa hora, Ken descobre sobre uma habilidade dada a ele por Zenon, que permitia que o garoto criasse magia, e usa o poder para esconder o seu status. Um tempo depois, Ken está em sua casa com a família quando Garm pede para checar o status do filho novamente, e dessa vez, Ken mostra, mas vemos que ele esqueceu de esconder a parte que mostrava de quantos deuses ele tinha recebido a proteção, assim como seu poder mágico, e isso deixa os demais extremamente chocados. Tanto que Garm pede ao filho que não mostre aquilo para mais ninguém, pois era extremamente perigoso, já que ele poderia ser visto como uma ameaça ao reino. Após isso, Ken vai para o jardim tentar invocar uma criatura fofinha, e acaba chamando um enorme monstro, que ataca Rainey e uma moça fera chamada Palma, fazendo Ken se lembrar das 2 meninas que salvou. Então, o garoto resolve atacar o ser, o finalizando no processo e deixando as meninas agradecidas. E ao ver aquilo, o jovem decide que naquele mundo viveria para se tornar um aventureiro e ajudar as pessoas. Em paralelo, vemos os deuses reunidos, e Zenon fala que aos 16 anos, Ken precisava se tornar a pessoa mais poderosa do continente, pois logo eles precisariam do seu poder. No outro dia, conhecemos a bela Millie e a elfo Nina, que seriam as novas tutoras de Ken, e logo elas se surpreendem ao perceberem como o menino era bom em esgrima, graças à proteção do deus da guerra, Sarmus. Além disso, ele também mostra sua enorme habilidade em magia, presente de Reno, a deusa da magia, e uma poderosa caixa de itens vinda de Panan, o deus do comércio. E durante o treinamento, Millie e Nina veem como o poder de Ken era enorme, e falam para Garm que precisam treiná-lo fora dos muros da cidade, pois estava arriscado ele acabar destruindo todo o lugar com sua imensa força. Assim, eles vão treinar na borda da perigosa Floresta dos Mortos, na qual as 2 moças advertem Ken para não ir até lá, por conta do local ser o lar de poderosos monstros. No dia seguinte, as moças vão até a guilda de aventureiros em busca de missões para treinarem o menino, e acabam sendo importunadas por um grupo de valentões, que logo levam uma surra de Ken, deixando as moças agradecidas. Desse jeito, 3 anos se passam, e após muito tempo sendo treinado por Millie e Nina, o contrato de tutoria das 2 acaba terminando, e Ken decide presenteá-las com bolsas mágicas, que se assemelham a caixa de itens. E para isso, ele vai até a Floresta Proibida, e finaliza um ogro de sangue, e um dragão da terra, para fazer as tais bolsas com a pele deles, causando um grande rebuliço que chama bastante atenção. Tanto que faz Garm atacar com seu exército, pensando que aquilo era coisa de monstros se preparando para invadir a cidade. Mas ao chegar lá, ele apenas encontra uma cratera no chão, e um lenço que Ken havia deixado cair. Já o garoto entrega os presentes para Millie e Nina, que ficam surpresas por aquilo ter a capacidade de guardar uma mansão inteira, e elas se despedem com um beijo, prometendo que ajudariam Ken se um dia ele precisasse delas. 2 anos se passam, e Ken está indo com sua família para a capital participar de uma
uma cerimônia que todos os filhos da nobreza tinham que passar ao fazerem 10 anos. E no caminho, ele percebe uma carruagem sendo atacada e vai ajudar, finalizando uma horda de monstros e curando os soldados feridos. É então que conhecemos a princesa Telestia Terra Sfort, a filha do rei, e Silk von Santana, a filha do duque Eric von Santana. E as duas acabam apaixonadas por Ken, ao ver como ele era poderoso. Por isso, as moças não desgrudam mais dele o resto da viagem, e até mesmo fazem dormir com elas, deixando o jovem em uma situação constrangedora. Ao enfim chegarem na capital, o rei Rex Terra Sfort em pessoa agradece o Ken pelo que ele fez, e lhe entrega o título de barão. Em seguida, ele e o duque Santana dão as suas filhas em noivado para o menino, com o argumento de que ele tinha passado a noite com elas, e agora mais ninguém iria querer as duas. E aí, se sentindo pressionado, o garoto acaba aceitando o noivado. Um tempo depois, Ken vai até um templo consultar os deuses, e é transportado novamente até sua presença divina. E Zenon então fala sobre os grandes poderes que o menino havia adquirido, e diz que se ele continuar nesse caminho, Ken logo se tornaria um semideus. O deus ainda fala que mesmo sendo tão forte, haviam limites que o garoto não poderia ultrapassar sozinho, e o aconselha a não testar esses limites. A seguir, ele sugere ao garoto criar algum tipo de entretenimento baseado na sua antiga vida, e o manda de volta. Mais tarde, o garoto se reencontra com Palma, que estava trabalhando na loja de seu tio Tamanes, e Ken aproveita a oportunidade para propor ao homem uma sociedade. Ele produziria e venderia o jogo de tabuleiro Reverse, e o menino entraria com a grana da produção, e o cara aceita a proposta por achá-la bastante promissora. E vemos que o tino comercial de Ken era a dádiva dada a ele pelo deus do comércio, Panan. Após os dois firmarem um contrato de patente com o deus que impedia as outras pessoas de produzirem o seu produto, Ken vai embora, pois tinha que ir até a cerimônia de apresentação. Lá, o rapaz reencontra com Telestia e Silk, demonstrando ter bastante experiência no trato com as mulheres, e aquilo deixa o duque Santana e o rei meio bolados. Depois, ele e Silk estão conversando, quando são abordados por Abit, o filho do Marquês Corzino, um cara arrogante e nojento, que tinha se oposto à decisão do rei de tornar barão o jovem Ken. Só que Abit parecia não saber quem Ken era, e por isso começou a provocá-lo com ciúmes de Silk. Contudo, ele e seus capangas acabam fugindo com o rabo entre as pernas, ao enfim descobrirem quem ele era. Em outro dia, vemos que além do título de barão, Ken também recebeu uma mansão em ruínas para que ele pudesse morar na capital. E após consertar tudo usando sua poderosa magia, o local fica impecável. Tanto que assim que Sylvan e o mordomo Colin chegam com as demais empregadas, eles ficam sem ter o que fazer. E aí Garm fala para o filho que era de costume dos nobres inaugurarem as mansões com uma festa. E o menino organiza um baile tão top que impressiona a todos, inclusive o rei. Só que como ele agora era um membro da nobreza, Ken teve que convidar até mesmo o antipático Corzino, que chega na festa atrasado e começa a agir de forma bastante grosseira. Tudo sem saber que o rei também estava na festa, pois como o barão não era um título muito alto, ele julgou que o rei não se daria ao trabalho de aparecer. Porém, ele não podia estar mais enganado e acaba levando uma sova do rei pelo seu comportamento, indo embora com o rabo entre as pernas. Um tempo depois, Ken vai até o castelo deixar os restos dos monstros que ele tinha derrotado, e Jimmy von Gazad, o vice-capitão da Ordem Real dos Cavaleiros do Reino, fica bastante impressionado com o quão poderoso o menino era. E na intenção de testá-lo, o cara leva o garoto para enfrentar o capitão da Ordem, a elfo Tiffana von Rebelt, a espadachim mais poderosa do reino. E ela fica extremamente empolgada em enfrentar o garoto, devido aos feitos que ele realizou, e após uma batalha intensa, a elfo acaba sendo derrotada. E aí ela fica tão maravilhada com o poder do garoto, que resolve que se casaria com ele, o levando até o rei para pedir a sua permissão. Lá descobrimos que Hilbert, a região de onde Tiffana tinha vindo, era um local autogovernado, pois há muitos anos, os elfos viviam lá em paz, antes dos homens maus os sequestrarem por conta de sua beleza. Por isso, o primeiro rei de Esfort tomou aquelas terras sob a sua proteção, protegendo os elfos e os deixando tomarem as próprias decisões, tornando Tiffana basicamente uma princesa. E aí o rei informa a elfo que o garoto já era noivo de Silk e Telestia, mas mesmo assim ela não desiste de sua proposta, então o soberano manda que ela escrevesse uma carta ao seu pai pedindo autorização. Assim, Tiffana arrasta Ken para fora do aposento, e o rei fica imaginando como o garoto havia derrotado a elfo. É então que o primeiro-ministro Magna von Terhart sugere ao soberano que testasse o garoto. Dessa forma, o rei Rex dá a Ken um livro com poderosas magias, o qual o menino demonstra ler sem problemas, e nessa hora que o soberano revela que ninguém ali podia ler aquele livro, pois estava escrito em japonês. Então descobrimos que o primeiro rei de Esfort, Yuya Terra Hirisawa Esfort, havia vindo do Japão, assim como Ken. Em seguida, Rex questiona quem Ken realmente era, e o menino resolve abrir o jogo, contando tudo sobre seu renascimento e sobre a sua proximidade com os deuses. Depois de deixar todos boquiabertos com as suas revelações, ele pede que nada daquilo faça com que o tratem de maneira diferente, pois ele apreciava essa nova vida e seus novos amigos. Após o rei concordar, Tiffana invade a sala mostrando a carta de seu pai, autorizando o casamento e arrasta Ken dali, enquanto o rei conclui que Ken não era um perigo para o reino, proibindo todos de falarem sobre aquilo. Nos dias que se seguiram, Ken descobre que diferente dele, o rei Yuya tinha sido convocado até aquele mundo
mundo por algum motivo. E pouco depois disso, o garoto enfim chega ao seu 12º aniversário. Nessa data, ele se tornava apto a se registrar na guilda de aventureiros, e ele faz isso sem revelar que era um nobre, recebendo o rank G. Lá ele conhece o simpático aventureiro de rank A, Cloud, e sua esposa Alina. E eles dois eram a dupla perfeita, pois enquanto o cara usava uma espada de fogo, Lina realizava magia de gelo. Pouco depois, Ken sai em sua primeira missão e é acompanhado por Tiffana, que queria participar dessa ocasião junto do amado. Assim eles chegam na floresta e encontram um homem sendo atacado por alguns goblins, derrotando as criaturas sem dificuldades. Em seguida, Ken detona sozinho um grupo de poderosos lagartos verdes, enquanto Tiffana tira o homem dali. Mais tarde, o garoto retorna para a guilda contando o que aconteceu, e Cedric, um dos responsáveis pelo local, não acredita nele, o expulsando da guilda por supostamente trapacear. É então que o líder da guilda, o Elfo Eden, o irmão mais velho de Tiffana, chega com a irmã e desfaz o mal entendido, contando quem Ken realmente era, e conferindo ao rapaz o rank A. Enquanto assistem à jornada do menino, Zenon revela aos outros deuses que o motivo de dar tanto poder a Ken era porque logo o selo de Aaron iria se romper. Um tempo se passa, e vemos que Ken prestou os exames para entrar na Esfort Royal Academy, e passou em todos eles com a nota máxima. Desse jeito, ele logo começa a frequentar a escola junto dos demais nobres como Telestia e Silk, só que no local não eram aceitos apenas membros da nobreza, e Ken descobre que Palma também estava estudando ali, quando a vê sendo importunada por Rabbit e seus comparsas. E aí, o garoto logo põe os valentões para correr, se mostrando bastante feliz por Palma também estar estudando ali. Pouco depois, uma voz começa a chamar por Ken, e ao ir ao seu encontro, o menino é transportado para outro mundo, onde se encontra com o rei Yuya. Ali, o cara conta que Ken agora estava na terra de Fabrinil, uma terra que Yuya tinha criado, se tornando o deus da criação daquele mundo. E ele ainda revela que havia sido escolhido por Zenon e os demais deuses para treinar Ken, na intenção de que o garoto estivesse pronto quando Aaron enfim se libertasse. Dessa forma, Yuya se teleporta com o garoto até uma praia, onde entrega uma espada a Ken, e fala que ele deveria atravessar uma perigosa floresta para retornar até a mansão na qual estavam. Tudo na intenção de que o menino se fortalecesse subindo de nível. Então, na floresta, Ken percebe que aquela não seria uma tarefa fácil, e quando ele estava com suas forças já esgotadas, e sem esperança de finalizar o teste, o menino encontra a besta sagrada Fenrir, que estava machucada, e a cura. Assim conhecemos Haku, o novo companheiro de Ken, e o carinho se torna a motivação que o menino precisava para seguir em frente. Desse jeito, 4 anos se passam, e Ken enfim consegue sair da floresta, passando para a segunda fase do treinamento, que era a pancadaria franca contra Doran. Nisso, Yuya revela para Ken que os pais do garoto eram seus ex-companheiros, que assim como ele haviam sido convocados por Zenon e os demais, pois como não podiam intervir pessoalmente, precisavam de campeões para enfrentar Aaron. Ele também conta que Aaron era o 8º deus, a divindade da diversão, que havia sido banido por ser sádico demais, e colocar as pessoas para disputar uma espécie de Round 6. E aí, na tentativa de aprisioná-lo, os pais de Ken terminaram se sacrificando, e Yuya se culpava por não ter podido protegê-los. Após isso, mais um ano se passa, e Ken enfim conclui seu treinamento. Então Yuya o faz voltar a ter 12 anos, pois o tempo ali passava diferente. E Ken retorna para casa com Haku e um bebê dragão chamado Jin. Um tempo se passa, e Ken é informado que para homologar a sua promoção ao rank A, ele tinha que prender alguns bandidos. Então ele se apressa em cumprir a tarefa, encontrando o bando de ladrões enfrentando Millie e Nina, que estavam escoltando a carroça de Sabinos, o pai de Palmas. Sem demora, o garoto detona os vilões retornando para a guilda para obter o seu reconhecimento, e impressionando as ex-tutoras pelas suas conquistas, além de descobrir que Millie era a irmã mais nova de Cloud. No dia seguinte, vemos que Ken era impedido de participar das aulas práticas por ser poderoso demais, e Lina, Cloud, Millie e Nina vão até a escola tentar elevar a sua autoestima, só que eles não conseguem, e Ken fica bastante frustrado, tanto que à noite ele sai descontando a sua raiva na floresta dos monstros, próximo à sua antiga casa, causando clarões que deixam todos com medo. Enquanto isso, o selo se deteriora cada vez mais, e uma parte de Aaron se liberta, possuindo um imenso dragão negro. No outro dia, Ken está tendo uma aula de invocação, e acaba invocando o príncipe das trevas, Setu von Dalstein. Por isso, ele é convocado até a presença do rei, já que o demônio era poderoso o suficiente para destruir toda a cidade. Lá, o soberano pede para checar o status de Ken novamente, e constata que ele agora tinha se tornado um semideus. Então, o rei resolve fazer do garoto visconde, e lhe dar uma cidade para governar. Mais tarde, Ken recebe uma mensagem de seu irmão, Jin, contando que algo estava ocorrendo na Floresta dos Mortos. Desse jeito, o menino parte para lá na intenção de investigar, descobrindo que os monstros do local tinham se tornado ainda mais selvagens e perigosos, tanto que haviam ferido gravemente diversos aventureiros. Ao entrar nas profundezas da floresta, o garoto invoca Haku, Jin e Seto para ajudá-lo, e o príncipe das trevas, por sua vez, invoca seu servo Dalmatia, que tinha grandes habilidades de detecção. Assim, eles descobrem sobre a presença superpoderosa que estava atiçando os monstros, e sobre as criaturas terem se tornado de rank extremamente alto. E aí, após Ken detonar alguma das criaturas, ele retorna para a cidade a fim de informar a guilda sobre a situação da floresta, e lá ele
Lily reencontra com seus velhos amigos que tinham se mobilizado para lutar. Depois de organizar as defesas da cidade, Ken retorna para a floresta junto de Seto, enquanto Aaron fica feliz por encontrar o escolhido dos deuses. Então, o Príncipe das Trevas convoca seus servos mais poderosos, os 4 Reis Celestiais, para ajudar no combate, e descobrimos que Dalmatia era um ex-general demoníaco muito respeitado por eles. Enquanto isso, Cloud, Lina, Millie e Nina lutam para impedir que os monstros cheguem até a cidade, e acabam sendo dominados pelos números de inimigos, quando Tifa chega com seus cavaleiros, dando novo gás no fronte. Já Ken vai lutar diretamente com o Dragão Negro, convocando Jin e Haku para ajudá-lo na batalha. Só que as criaturas são logo abatidas por Aaron, e quando ele está prestes a finalizá-los, Ken se coloca na frente deles, contra-atacando com tudo que tinha. Ele demonstra mais uma vez a sua grande vontade de proteger todos a seu redor, e libera um feixe de luz tão forte que pode ser visto por todo o reino, fazendo as pessoas acreditarem que os próprios deuses tinham descido do céu para lutar. Assim, Ken pulveriza o dragão Aaron, deixando um grande rastro de destruição por ter se empolgado demais. Um tempo depois, o Rei Rex enfim lhe entrega o território de Dorintol como forma de agradecimento, e descobrimos que Dorintol era uma cidade bastante problemática, só que Ken não fica preocupado com isso, e logo domina o lugar. Lá ele recebe a visita de Seto e sua esposa Lefen, pois a mulher estava atrás do marido após descobrir uma infidelidade do demônio, e ela retorna para o inferno advertindo Ken para que não fizesse o mesmo com as suas noivas. E encerramos a temporada vendo que o garoto se empolgou demais novamente, e construiu um castelo mais importante que o do rei. Fala galera, vocês sacrificariam as suas vidas para salvar um estranho de um maníaco? Me contem nos comentários. E se você fosse estudar em uma ilha afastada de tudo, cheia de alunos super poderosos, o que você faria? Quer saber como essa garota vai se sair nessa escola? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.